Bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, sempre fazendo uma análise sobre o que os autores disponibilizam sobre o mercado financeiro e também fazendo uma análise, muitas vezes, sobre o que tem acontecido recentemente no mercado financeiro. Mas antes de ir mais adiante, eu peço para que você, que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário. Aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. E hoje nós seguimos com um vídeo que deriva do nosso vídeo anterior, onde nós podemos fazer um comparativo entre duas ações da B3, a Caixa Seguridade e o Banco do Brasil Seguridade. E no comparativo a gente foi levantando pontos de cada uma de forma que você pudesse tomar uma decisão sobre qual aquela escolher para o interesse da sua carteira. Mas um dos comentários colocado pelo pessoal que nos acompanha nos vídeos acabou nos trazendo, nos suscitando uma continuação para esse vídeo, de modo que a gente possa trazer uma informação para você, não só do porquê nós escolhemos uma ou outra ação, mas porque nós escolhemos um método de trabalho que faz a composição da nossa carteira de ações. Eu achei muito interessante o que foi publicado pelo ZAQS. Ele diz o seguinte: concordo com sua avaliação, mas hoje, dia 15 de outubro, fiquei assustado com a alta da Caixa Seguridade, CXSE3, pois subiu 12,15%. Fiquei um tempo procurando na net alguma notícia que pudesse explicar se isso, ou que pudesse explicar sobre isso, mas não encontrei nada. Já o Jacob Souza, ele traz o seguinte: tem um pouco mais de um lote de caixa, e hoje foi top. Ela ainda deve continuar subindo um pouco, ainda mais que creio que as perspectivas são boas para a divulgação dos seus resultados. Então a gente observa aqui no pessoal que colabora com o nosso canal um vínculo bem interessante com a variação diária de uma determinada ação. Só que as análises que nós fazemos aqui no canal, elas não são dessas variações pontuais do dia a dia e nem da semana a semana, nem do mês a mês e nem do semestre a semestre. Nós não avaliamos isso. Nós avaliamos a empresa e a gente procura verificar como ela vai se comportar ao longo daquele prazo que nós estabelecemos para o nosso tipo de investimento. Me permita contar uma história que aconteceu recentemente, que mais ou menos aqui por esta época, aqui nós temos dia 28/6, devia ter sido um pouquinho depois aqui do dia 28/6, eu recebi a visita de um conhecido que investiu no IPO da Caixa Seguridade. Ele comprou a ação, ele tinha comprado na verdade antes a ação, né, ao preço de lançamento, em torno de R$ 9,50, R$ 9,60, e ele estava muito feliz que a ação que ele tinha comprado lá por indicação da gerente do banco dele, e aqui é importante que você entenda que o banco lá da Caixa Econômica Federal, ou a pessoa responsável pelo setor de corretagem, porque às vezes os bancos eles também fazem o serviço de corretagem. É necessário às vezes a gente entender que ali existe um tanto quanto um conflito de interesses, porque a pessoa que quer vender, ela quer receber a corretagem. E o que vai acontecer com a ação que você compra no banco, pouco importa para você. Então, aquilo ali é oferecido com produto por alguém que não está interessado naquela variação, exceto pelo interesse na própria corretagem. No entanto, depois que você compra, claro, houve essa questão, como a gente pode ver, da variação sendo bastante positiva, chegando a R$ 13,07, e ele estava muito feliz contando essa história. Mas o que é interessante é que nessa mesma época, eu como acionista
da Taesa. Então, se você for ver aqui mais ou menos pelo dia 22, aqui 23, a ação da Taesa estava a R$13. E eu estava muito chateado nessa época porque eu tinha visto a ação subir dos valores que eu tinha comprado, abaixo de R$10, subindo para 13. Então eu trago esse comparativo porque, por um lado, tinha alguém muito eufórico com a sua compra. E, por outro lado, tinha alguém que não estava tão satisfeito com isso porque a ação tinha subido demais. E por que ela subiu demais? Porque ela... até nem vou entrar nos motivos porque ela subiu demais, mas por que eu não estava satisfeito? Porque isso impedia que eu, dentro do meu programa de compra de ação, da Taesa, eu não conseguia comprar mais. Eu ia comprar menos ações pelo preço que estava ali, que estava sendo estabelecido nessa época. Então, para situações semelhantes, dois sentimentos bem diferentes. Mas o que chamou a atenção nos nossos colaboradores ali do canal foi que, veja bem, eles estavam bastante interessados neste momento aqui, onde a gente pode ver que a ação da Caixa Seguridade, ela vinha numa sequência de quedas e de repente ela teve essa subida dentro desse contexto aqui, ó. Que eu não sei dizer qual é porque eu não avalio isso aí no dia a dia. E para o canal, mas assim, da mesma forma para o meu método de investimento, isso aqui pouco importa. Mas uma coisa que chama a atenção é que vocês podem ver que neste espaço de tempo anterior aqui, a gente pode verificar que tem alguma semelhança dentro desta recuperação aqui de mercado. Só que aqui uma queda mais abrupta e mais curta, depois uma recuperação, e aqui uma queda mais longa e depois uma recuperação, porque essas recuperações fazem parte do mercado. Mas, independente disso, o período que nós estamos avaliando aqui, se nós computarmos todo este espaço de tempo, nós vamos verificar que ele está variando aqui em torno do dia 25 de 6 até o dia 15 de 10. Então, de 6 a 10, 4 meses, num período de investimento, para quem aplica o método do canal, ele não é muito significativo. Então, essas variações locais e comportamentais, elas não trazem para nós assim, nenhuma perturbação, exceto pelo fato de que se a pessoa é investidora da Caixa de Seguridade, ela vai perceber que, bom, com essa subida tópica que aconteceu num momento muito específico aqui, o que sugere? Que ela vai comprar para a sua carteira menos ações porque ela está a um preço mais elevado. Só isso, nada mais. E eu, nessas horas, compartilho com vocês, porque eu tento buscar a referência, né? Então eu trago aqui o Benjamin Graham, O Investidor Inteligente, que é talvez o livro mais lido. Não é o único, o melhor livro que eu li nem é esse, é na verdade do Décio Base, que é o livro Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde, um dia eu vou comentar sobre ele no canal. Mas o que me interessa aqui é trazer a referência para você, para que não caia nesse descompasso das variações das ações no dia a dia. Observe aqui que uma das recomendações de Graham é o seguinte: não investir 100% dos seus recursos financeiros em ações. Ele até faz uma referência para que você invista no máximo 75%, e se você for um investidor, como ele chama, um investidor mais conservador, que é o investidor defensivo, o nome que ele diz no livro é defensivo, então que você se aproxime mais de ter apenas a partir de 25% dos seus recursos financeiros em ações, indo até os 75%. E se você for um investidor que ele chama de empreendedor, então você vai passar desses 25%, com bastante folga, a partir de 50%, ainda 75% do seu recurso financeiro, e você só vai investir a totalidade disso se você tiver numa dessas condições que ele aponta aqui no livro. Então, se você me permite, eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui. Aqui ele diz assim, ó: você separou dinheiro suficiente para sustentar a sua família durante pelo menos um ano. E é interessante que é isto aqui que amarra com aquela chamada reserva de emergência que tanto se fala nos canais hoje. Se você for ver canais mais consagrados, como o AGF, como Primo Rico, eles falam no balanceamento de carteira em uma parte lá desse percentual, que normalmente está em torno de 25%, ele está aplicado
em renda fixa, que seria o seu recurso de oportunidade para investir quando as ações caem ou para quando você tem algum problema para você ter como sustentar você e sua família. E se você for ver, as recomendações desses canais eram de 6 meses. Né? Graham fala em 1 ano. Então, se você tiver separado esse recurso, então você pode investir todo o que você tem em ações. Além disso, você tem que assumir que você vai investir consistentemente por pelo menos 20 anos, que é esta parte que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que é a mais importante. Veja bem, longo prazo para Graham é 20 anos. Então, essas variações tópicas de mercado de 4 meses, que como a gente viu, de um dia para o outro, isso aqui pouco importa, porque o mercado está sujeito a isso e acontece com frequência. Então, esses investimentos que nós pregamos aqui no canal são investimentos de longo prazo. Se você compra uma ação e entende que você não vai ficar com essa ação por pelo menos 10 anos, que é o tempo do canal, porque as normas evoluem, o mercado evolui, o conjunto evolui. Para Graham era 20 anos, hoje a gente trabalha com 10 anos. Mas se você compra uma ação e não vai ficar com ela por pelo menos 10 anos, então é melhor você não tê-la nem por 10 minutos, porque aí você muda da sua condição de um investidor para um especulador. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui, que eu quero compartilhar com você, você só vai investir uma quantidade significativa se você leu o capítulo 8 do livro. Porque o que é o capítulo 8 do livro? Veja bem, eu não vou discorrer sobre o capítulo 8 do livro, eu só quero chamar a atenção para você que justamente o capítulo 8 do livro, ele diz o seguinte, ele é sobre o investidor e as flutuações de mercado, ou seja, essas variações que se está sujeito, porque é muito fácil para ele, é fácil para mim e para qualquer um dizer para você o seguinte, não especule no mercado, ou seja, não se sujeite a essas variações tópicas, comprando e fazendo essas vendas. Difícil, fácil é falar isso, difícil é você seguir esse conselho, porque ele está muito distendido no tempo, mas a gente prega, dentro do contexto do canal, uma proposta para você que a gente entende como sendo, no longo prazo, vencedora, e não essas variações de mercado que pode levar você a uma bancarrota. Dessa forma, a técnica que nós implantamos aqui no canal, que na verdade é um método de operação, ela também está citada aqui no livro de Graham. E observe que mais especificamente nesse trecho aqui do parágrafo, onde vocês me perguntam que eu faça a leitura também, todo mês, como um relógio, você compra mais ações. Supondo que o mercado caia, sua quantia pré-estabelecida rende mais. Aqui é interessante que o que é a quantia pré-estabelecida? A quantia pré-estabelecida é o quanto você tem para aportar. Então, se você tem R$1.000 e o mercado caiu, desses R$1.000 você vai comprar mais ações. Dessa forma, você supera até a sua meta em função da queda do mercado ou do mercado permanecer no andar constante, ou andar lateral, como costumeiramente se costuma chamar. Agora, se o mercado subir, aqui, então o que acontece? O seu dinheiro vai comprar menos ações. Então, veja bem, que o foco aqui é na religiosidade, na constância, nesse movimento preciso como um relógio. Você tem o recurso e você já busca fazer os aportes conforme as variações. Nós colocamos uma limitação aqui no canal, que é a limitação dos proventos chegando a no mínimo, descendo no mínimo, ou a partir de no mínimo 6% em função do valor aportado. Se o valor que nós formos aportar em uma ação, para aquele valor que está custando a ação, o que ela vai nos retornar em proventos é menos do que 6%, bom, nós não aportamos. Ou guardamos para aportar numa próxima oportunidade, no próximo mês seria, porque aqui é mensal, veja que aqui a gente fala de aportes mensais, então, observe aqui, é todo o mês, e aqui eu quero chamar bem a atenção, porque é como se fosse uma programação que você tem. Bom, não deu, neste mês a ação subiu, o mercado subiu, e não me dá mais 6% como retorno em proventos. O que eu faço? Guardo o recurso para
que numa oportunidade melhor eu aporte naquela ação. Pode ser inclusive no próximo mês. Ou eu posso também buscar uma outra ação que no momento está me oferecendo essa mesma oportunidade. Essa é a razão por que nós escolhemos, às vezes, não investir numa, mas investir na outra, tendo umas poucas carteiras na nossa... aliás, tendo poucas ações na nossa carteira, porque isso aí nos dá uma maior flexibilidade para os nossos aportes. E por fim, quanto à abordagem de Graham, nos chama a atenção essa parte aqui do livro, onde o ponto central da abordagem dele, de Graham, é substituir a adivinhação pela disciplina. Veja que os nossos aportes mensais, como o relógio, ele remete justamente à disciplina. Então, em vez de nós ficarmos tentando olhar modelos, como por exemplo acontece com análise técnica, análise gráfica, do que pode vir a acontecer no mercado, que na verdade talvez seja uma adivinhação, a gente substitui isso por essa disciplina rígida em função desses proventos. E na verdade nem em função dos proventos, mas em função desses aportes. E você que já está acostumado aqui com o canal, então além de nós trazermos a referência bibliográfica, o conceito todo que nós utilizamos, a gente também traz algumas referências de mídia, como por exemplo aqui da FGV. Nós tiramos essa referência de mídia da Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Economia de São Paulo. Então o título da matéria é o seguinte: Day Trade é cassino. Não sei se é ou não, só estou dizendo que a matéria está se referindo a isso. Muito mais sorte do que técnica. É o que diz o pesquisador. Vamos dar uma olhada quem é esse pesquisador aqui. E o que ele diz. Ou quem são esses pesquisadores, porque provavelmente seja mais do que um. Então se tratam desses dois economistas aqui, Bruno Giovannetti e Fernando Chag. O que eles dizem aqui no estudo, que eu não vou tratar dele aqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo, é o seguinte: o estudo mostrou, logo aqui na cabeça dele, que 97% das pessoas que especulam na bolsa, o que acontece com elas? 97% perdem dinheiro. Quem ganha leva menos de R$300 por dia. Isso aqui é a pesquisa desses dois professores. Uma argumentação que tem surgido no mercado é o seguinte: sim, mas acontece que 3% dos profissionais, por exemplo, dos engenheiros são os que ganham mais de 20 mil, são os que, dos arquitetos são os que ganham mais de 20 mil. Vamos supor que isso seja verdade, está nesse percentual dos que ganham. A questão não está nos que ganham, a questão está nos que perdem. Ou melhor, no caso do mercado, aqueles que não ganham, os 20 mil, por exemplo. Quanto é que eles ganham? Com certeza eles ganham, eles não perdem. Enquanto que no mercado, aqueles que não ganham, os 3%, os 97% que não ganham os 300 por dia, são justamente aqueles que perdem. Essa é a diferença. E além disso, essa outra pesquisa, a fonte aqui é IBGE e Vetor Pro. Aparentemente ela foi encomendada na época, Isinvest, que hoje é no Invest, se não me engano. E quem fez os cálculos aqui foi Samidana. E o que a gente vê aqui? Então, veja que Graham, ele fala em longo prazo, aqui no livro, conforme eu mostrei aqui, em 20 anos. Certo? E como é que qual é a leitura que a gente faz desse gráfico? O azul é quando se ganha dinheiro. E o cor-de-rosa é quando se perde. Então, se você investir um dia na bolsa, você tem 52% de chance de ganhar e 48% de perder. Se você investir, por exemplo, um ano, você tem 56%, um ano, de ganhar e 44% de perder. Veja que o que varia de um dia para um ano é muito pequeno, é uma questão de 4%. Já se você fizer um investimento em 10 anos, que é como nós trabalhamos aqui no canal, a partir de 10 anos, veja que você tem 70% de chance de ganho e 30% de chance de perda. No entanto, Graham, mais uma vez, estava correto. Em 20 anos, você tem 100% de chance de ganho.
Portanto, essas pequenas variações de mercado, elas não influenciam em nada na técnica que nós utilizamos. Continuamos consistentes e persistentes no que nós descrevemos como método de trabalho. Consistência, disciplina, aportes regulares para que a gente possa chegar no prazo recomendado e ter o ganho que nos é oferecido pelo mercado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço.